que nós estamos experimentando hoje? Nós estamos experimentando o amargor de estados de inconstitucionalidades, né? É uma sociedade distópica, um Estado desfuncional, onde nós percebemos na política, ou percebemos a política como um jogo de espectadores, né? Há um absenteísmo político. Sempre alguém vai decidir por você, tá? E aí soma-se a miséria, a ignorância. Nós temos aí existências domesticadas. Tudo isso gera desesperança, que enche de passado o nosso futuro. Então, eu tenho absenteísmo político, eu tenho miséria, eu tenho ignorância, eu tenho desesperança. Me parece que esses sejam os 4 cavaleiros do apocalipse democrático, né? Porque nós não vivemos numa isocracia, né? Então, o povo tem que participar, porque nós não somos iguais, não, me perdoe. Não somos iguais, nós somos parecidos, né? Então, o nosso grande desafio é sermos complementares, cada um dando a sua parcela de colaboração. Então, não se pode afastar dois aspectos, né, em toda a ciência social. Primeiro, a empatia, né? Aquela situação de você se colocar no lugar do outro, sonhar seus sonhos, sentir as suas dores. E também a noção de transferência, o que é inevitável, né? Todo ser humano impacta o outro ser humano. Eu sou o outro para o outro, eu sou o que o outro não é, o outro é o que eu não sou, tá? E, fundamentalmente, ser humano é ser parte da humanidade. Então, a gente vai conversar, mesmo que seja de forma aligerada, né? Para quê e o porquê de tantos livros, tanto saber, tantos códigos, né? Se nós ainda estamos nesse projeto, a tentar realizar esse projeto de humanidade. Então, vamos falar de sistema. Então, todo sistema, ao menos no meu ponto de vista, ele é marcado pela unidade, no sistema. Unidade, pela completude, pela complexidade e pela coerência. Então, esse conjunto logicamente coeso, a bem da nossa sanidade científica, nós vamos dar o nome de sistema. Então, a interpretação sistêmica é a busca de sentido baseado em argumentos por intermédio de técnicas. Presta atenção que eu vou falar, que eu vou desenvolver isso. A interpretação sistemática é a busca de sentido baseada em argumentos por intermédio de técnicas. Nós vamos trabalhar isso. Então, dentro desse sistema, nós vamos perceber elementos, valores, princípios, regras, perante os quais o intérprete tem um dever de integridade, né? O dever de integridade em relação aos conceitos, em relação às normas, em relação aos precedentes, né? E o dever de coerência. Nós que criamos esse sistema, essa maneira, né? Completude, unidade, complexidade, coerência, nós temos que obedecer às normas que nós mesmos criamos, né? Conjugando a isso, para não ficar muito técnico ou divagando, né? Nós temos que conjugar os fatores reais de poder. Lembra do Lassalle. Nós temos que perceber, e é necessário que se perceba, a força normativa da Constituição. E não pode negar o caráter interpretativo, o caráter argumentativo de construção. Nós lidamos com abstrações. Até a matemática é uma abstração. Isso é outra conversa. Vocês já tomaram um cafezinho com alguma raiz quadrada? Você não convida os amigos para uma noite de logaritmos e vinhos? Será, né? E também nem convide um anticrese para ir ao cinema. Vejam? Abstrações. Então, que direito é esse que nós estamos a falar? Esse direito, professora Heloísa,
Ele pertence a qual reino? Animal, vegetal, mineral. Ele está em qual estado? Qual estado? Líquido, sólido, gasoso? É um desafio, né? Eu estou aterrissando em algum momento, estou falando direito, né? De uma forma que seja consequencial, e o professor Carlos vai me ajudar, né, logo adiante, né, mostrando a realidade que nem sempre é tão doce, né, tão aprazível como alguns fazem ver. Então, direito é uma manifestação de poder, né? Então, ao tempo que o direito é um elemento legitimador, ele é limitador desse poder, né? Nós vamos trabalhar com o direito e a sua pentavalência, né? Os seus 5 axiomas. Então, os valores e os princípios, de novo, ó, e os princípios. Valores e princípios gerais, os valores decorrentes e diretrizes, o direito positivo, jurisprudência e doutrina. Então, essa pentavalência vai ser objeto da nossa conversa de hoje. Então, vamos falar sobre a teoria dos jogos da linguagem, tá? Que vai nos interessar na nossa conversa de hoje. Então, me parece que é valioso, e nós fazemos isso, ou deveríamos fazer, ou fazemos sem perceber, um passeio pela semiótica. Então, essa busca de um sentido comunicado, né? Então, passamos pela sintaxe, né? Essa disposição das palavras na frase. Eu joguei a bola. Okay. A bola eu joguei. Ainda dá para entender. Joguei a bola a. Inverta alguma coisa. Nem eu tive condição de fazer essa construção que arrepia a sintaxe. Acabei de afetar também a semântica, que é a busca do significado. Então, sintaxe, semântica. E isso tem que transmitir algum tipo de mensagem. Eu estou falando da pragmática, muito rapidamente, né? Então, sintaxe, semântica e pragmática é o lado da semiótica. Mas também você tem que fazer um raciocínio lógico, né? De identidade, né? De não contradição e de terceiro excluído. Você faz muito isso no aspecto penal, no aspecto tributário. Lembra da parte da tipologia? Ou é ou não é. Ou é, você não pode dizer que é e não é, tá? Então, identidade, contradição e terceiro excluído. Então, você faz todo dia, exercício lógico. Então, é um sistema de interpretação lógico-sistemático. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. E nós presenciamos 3 mudanças de paradigma, né? Até o século XIX, metade do século XX, né? Mais ou menos vamos situar a criação do Tribunal Constitucional Federal Alemão, em 1951, nós vivenciamos a era dos códigos, né? Então, os códigos tinham total inclinação em termos de interpretação, porque assim era, assim sempre foi. Eles surgiram do direito romano. Mas aí nós passamos a viver a era das constituições, né? Vamos à publicização do direito, dando essas regras gerais, né? Não é que o direito civil esteja migrando para a Constituição, o direito penal, até porque não cabe, né? A nossa Constituição é cheia de princípios e valores, é porque gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, em 88, a gente quis ter a segurança de colocar tudo na Constituição, mas não cabe tudo na Constituição. Colocou tudo na Constituição, a Constituição talvez não caiba na nossa realidade. Por isso, tanta dificuldade em fazer a sua interpretação. Então, vamos lá. Vamos partir de 3 mudanças de paradigma. Primeiro, a superação do formalismo jurídico. Então, o direito não tem soluções pré-prontas para toda e qualquer situação. Não existe essa possibilidade de sempre nós termos um silogismo, uma norma aplicável aos fatos. Nem sempre dá. Né? E aí a gente vai perceber o surgimento de uma cultura pós-positivista, né?
Aí o direito volta a encontrar, ou a norma positiva volta a poder conversar com a moral, com a ética. Porque nós tivemos no positivismo, cabe muita coisa. Eu não falei que direito é uma manifestação de poder? Então, grandes barbaridades estavam previstas na lei. Escravidão, segregação, estava previsto na lei. Né? Então, nós precisávamos, né, de um elemento que fizesse esse balancear. Então, no pós-positivismo, nós temos a ideia do princípio, porque o princípio vai indicar que sejam elaboradas regras, por isso que eu chamo de normas, princípios e normas, regras, porque o princípio é regra também, porque ele indica a formação, né, de regras que tornem viável no dia a dia, mas também ele nega validade ao que seja contrário a esse princípio. Tá? E uma ascensão do direito público, né, que eu vou bater muito nisso, na questão da normatividade da Constituição. Então, a constitucionalização do direito. Né? Agora, toma cuidado, né, com esse panprincipialismo, né, você não pode afetar a autonomia da vontade. Já imaginou? Eu estou na rua, o meu filho gosta muito de picolé de uva. Eu compro um picolé para ele, não compro para o outro filho. Pronto. Violei a isonomia. Vou ter que responder, né, vou ter que sofrer algum sancionamento jurídico. Então, esse principialismo também tem limites. Ele não vai entrar dentro da sua casa né, com alguns limites. A Lei Maria da Penha entra na sua casa, a convivência entra na casa, a do dever de sustentar entra na sua casa. Agora, se eu compro picolé para um filho e não compro para o outro, tenha paciência. Né? Então, vamos seguir essa nossa viagem, porque no positivismo nós podemos trabalhar com as jurisprudências dos conceitos. Né? Aí você lembra do Yering, você lembra do Savigny, e temos uma mudança na interpretação do direito. Então, vamos tratar agora da jurisprudência dos valores, ou jurisprudência dos princípios. Aí né? Você traz o Dworkin para fazer essa mediação. E os princípios, olha só, hein? Até não muito tempo atrás, o princípio, pela antiga lei de introdução ao Código Civil, era a terceira fonte que você ia se valer na ausência da lei. Lembra disso? Na ausência da lei, você ia buscar o quê? Analogia, você ia buscar costumes. E se nada disso resolvesse, você ia para os princípios gerais. Olha só como é que era o nosso sistema e como mudou, né? Mudaram os paradigmas. Né? Então, o que eu acho? Eu acho que o princípio, portanto, né, ele traz ontologicamente um dever genérico de concreção. Aí vai uma visão minha. Né? Então, esse dever de concreção, ele comporta a seguinte classificação. Né? Primeiro, a determinação da edição de norma-regra. Ele é um princípio. Né? A negação de validade às normas que lhe forem contrárias ou não compatíveis. Terceiro, a indicação de segurança por intermédio de cumprimento direto ou diferido. Né? E o dever de evitar riscos de polissemia. Tem que saber exatamente qual é o comando normativo. Tá? Interessante disso aí, né, é você perceber o quê? A força normativa da Constituição. É uma nova dogmática, né, da interpretação constitucional. Olha, a interpretação constitucional não é de Marte, não. Né? Ela é uma parte da interpretação jurídica. E se socorre, né, dos 4 elementos tradicionais. Gramatical, histórico, sistêmico, teleológico, mas precisa ir mais além. Precisa ir mais além. Como é que eu vou resolver a questão do feto anencefálico? Né? Eu já tive uma situação dessa. Era totalmente, né, não era viável, mas eu passei uma semana sem dormir. Não é fácil você decidir essa situação. Até porque eu lembro de um caso na Itália,
em que estava comprovado que aquela criança não tinha viabilidade. Ela ia nascer e ia morrer poucos minutos depois. A mãe quis prosseguir com a gravidez, porque ela queria doar os órgãos. Olha só, ainda temos, né, temos motivos para ter fé nessa tal humanidade, né? Então, vamos bater nisso aí. A norma jurídica aponta para a solução dos problemas jurídicos. A dogmática, o positivismo, está tudo na norma. Será? Então, os fatos oferecem um enquadramento na norma. E o intérprete não faz muita coisa, não. Ele identifica a norma aplicável. Era isso? Era isso? Porque era a interpretação tradicional. Mas nós temos peculiaridades na norma constitucional. Primeiro, a superioridade jurídica, né? A própria natureza da linguagem constitucional é diferente, né, das normas infraconstitucionais. Ela organiza o poder político e tem uma dimensão política de apontar futuro. Então, essas peculiaridades da norma constitucional. Então, a norma constitucional ela tem um conjunto específico, né, de elementos. Vamos lá? Vamos listar para ser mais pragmático, né? Supremacia da Constituição em relação às outras regras infraconstitucionais. A presunção de constitucionalidade. Nós, em princípio, prestigiamos as normas que advêm dos outros poderes, a não ser que haja um vício, né? O princípio da interpretação conforme a Constituição. Olha a questão da polissemia. Então, eu tenho uma interpretação que viola a Constituição, mas eu posso determinar que se interprete dessa forma. Eu não estou dizendo que ela é inconstitucional, eu vou dar uma interpretação conforme a Constituição. E existe uma unidade da Constituição, então não há hierarquia entre os elementos constitucionais. Aí vem a famosa razoabilidade e a proporcionalidade. Então, figurativamente, entenda assim, o que é possível se fazer? A razoabilidade é como se fosse a moldura, aqui, ó, a moldura de um quadro. Tá? E a proporcionalidade são as possibilidades. Então, dentro da razoabilidade, eu vou escolher o que é proporcional. Como? Né? Então, eu vou a adequação. Né? Eu vou usar dos meios necessários. A necessidade, eu tenho que ir ao limite máximo dos meios necessários, nada além. Né? E a proporcionalidade em sentido estrito. Então, o benefício trazido seja mais valioso do que a limitação causada. Tá? Então, vamos trabalhar com essa noção de proporcionalidade. E a efetividade. Nós temos que dar a maior extensão possível ao mandamento constitucional. Então, é um conjunto específico, né, de interpretação constitucional. Então, existem cláusulas gerais, por exemplo. Por isso que eu falei que a linguagem constitucional é diferente, né? Então, fala em ordem pública, fala em calamidade pública, são normas, são cláusulas gerais. Existe a normatividade dos princípios. Agora, pode haver a colisão, né, de normas constitucionais. Então, utilizamos também técnicas de ponderação, técnicas de argumentação. Agora, lembra o seguinte, quando há colisão de normas constitucionais, não há como fazer a subsunção. Subsunção não é possível quando há colisão de normas constitucionais. Então, se isso tudo não der certo, vamos ter que trabalhar com a ponderação. Então, primeiro, na ponderação, você vai identificar as normas. Você vai identificar os fatos. E vai começar a testar soluções em busca da vontade constitucional. Fazer concessões recíprocas em busca de uma concordância prática, né? Isso é como trabalhar a ponderação. Mas surgiu também, e graças a Deus surgiu, o reavivar da argumentação, né? Não basta mais você fazer uma mera citação ao dispositivo legal. Eu estou decidindo isso por causa que está no artigo tal. Não basta mais.
Dispositivo legal não é norma. Eu vou explicar por quê. Dispositivo legal não é norma. Porque surge a legitimidade quando você comprova o que foi feito, com base no que foi feito, como foi feito, por que foi feito, e a possibilidade de repeti-lo e não ter vergonha de fazê-lo. Isso aí é interessante se você perceber também. Então, não é só você citar a norma, não. É um intérprete diferente, né? É um intérprete compromissado com a construção de futuro. Então, a norma é o início da solução, porque a norma traz em si o problema. Eu quero saber de solução, né? De resolver aquele problema concreto. Então, nessa resolução, eu trago primeiro o problema, né? Eu trago essa questão que existem soluções pré-prontas para o direito, nem sempre acontece. Então, eu trago esse quê de interpretação, que, no mais das vezes, é o juiz que está complementando. E a proposta de solução. Isso tudo é norma. O sistema está oferecendo, né, aquela possibilidade de solução de um conflito, né? Então, vamos lá, então. A norma jurídica não é o ponto de partida. Eu falei, vou me corrigir agora. A norma jurídica é o ponto de chegada. Dentro de um sistema, norma jurídica é o ponto de chegada. Vamos pensar nisso também. Novamente, eu vou chamar a atenção, né, para essa constitucionalização das relações privadas, né? Lembra que eu falei do panprincipialismo? Vamos ter que moderar, né, ponderar com esse predomínio das regras, né? O que a gente pode perceber? Olha, o ministro Barroso fala muito. Fala mesmo. Estou falando do que eu gosto, né? O que eu fiz direito, né? Para fazer direito as coisas, né? Para dar a minha contribuição, né? Essa passagem entre nascimento e passagem efetivamente é muito valiosa para ser desperdiçada, né? Então, a gente tem que fazer valer a pena. Então, esse monte de princípio, eu não sei se o professor Carlos consegue compartilhar uma situação da vida, né? Então, se o senhor puder, né, compartilhar agora, é um filmetezinho, acho que tem 2 minutos, mas veja se tem a ver com esse tal direito que a gente está falando aqui. Fica à vontade, quando o senhor puder compartilhar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mas eu queria agradecer primeiramente ao senador por ele ser tão generoso assim de abrir um evento para que pessoas saibam sobre o que era a AME e sobre o medicamento, e também agradeço a todos que estão à mesa. Meu nome é Laís Poliano, mais conhecida como Laís Guerreira, tenho 12 anos e sou acometida da doença AME, atrofia muscular espinhal, tipo 3, a mais ou menos agressiva. Todos os dias eu estou morrendo pouco, todos os dias os meus amigos estão morrendo pouco. Neste segundo estão morrendo. Então muitas pessoas não abrem os olhos para isso. Isso que é o triste, porque 50% muitas pessoas não conhecem a doença e não abrem os olhos. E os outros 50% é outras pessoas que conhecem a doença e se colocam no lugar do outro. Eu passo muitos dias pensando e peço a Deus para que abençoe, que o Ministério da Saúde coloque no SUS a medicação e que se coloque no lugar da gente, porque é muito ruim saber que a gente está morrendo todos os dias. Deixa eu respirar para não chorar. Pode chorar, Laís. Laís? Pois é. Eu passei a tomar o medicamento 2 vezes. Só que tiraram isso de mim. Fez o favor de tirar essa minha esperança. No dia 30 de abril, eu vivi novamente. Eu nasci. Só que ele não se colocou no meu lugar e tirou.
E muita gente não fazem isso. Eles acham que isso é uma besteira. Imaginaram você morrer todos os dias, perder um pouco da sua respiração, perder seus movimentos, mas ninguém pensa nisso, só pensa em si mesmo. Muita gente não tem noção do que está acontecendo, mas eu só peço a Deus que me abençoe a todos, para que as pessoas continuem tendo esse coração bom, como todas as pessoas estão tendo até agora. Esse medicamento, precisamos dele. A gente está morrendo, só que ninguém abre os olhos para isso. Todo mundo acha que isso é besteira. O que custa liberar nossa medicação no SUS? O que custa isso? Muita gente não tem possibilidade de colocar na justiça, porque não conseguem sair de casa. Só que ninguém pensa nisso. Meu Deus do céu, por que essas coisas acontecem com a gente? Nós somos só anjos, somos pessoas normais. Só temos a cadeira de rodas. O que custa nos ajudar? Essa é a pergunta que está sempre na boca da gente, que está sempre nas nossas cabeças. Pronto, pode tirar. Opa! Bem-vindo ao mundo real. É para isso que serve tanta teoria, tanto livro, tanto código. Acha que é fácil, né? Um medicamento que custa R$1 milhão, né? Aí você vai deferir a compra dele, vai obrigar o Estado a comprar esse medicamento, e esse R$1 milhão daria para tratar quantas pessoas? Viram quem é essa pessoa? Eles gostam muito de falar nossa, vibramos, né, com palestras de hard cases, fala disso, fala daquilo. Eu vou lhe dar um hard case, né? Eu, quando era juiz estadual em Pernambuco, eu estava fazendo uma audiência numa ação de destituição do pátrio poder. Então, destituía o poder familiar hoje em dia, né? E depois entrava na fila de adoção. Fora uma situação de afeição específica, né? Para não respeitar a fila. Que interessa. Nessa audiência, eu estava terminando alguma coisa, né? Mas entrou na sala a mãe, né, carregando o filho, mas balançava freneticamente esse menino. E eu ouvi, ninguém me contou, ela falando para o menino: dorme, meu filho, que a fome passa. Isso não é um hard case? Hein? Não é um hard case? Bonito, do Orkin não fala nisso, Alexi, meu filho, dorme que a fome passa. Então, isso também é direito. Isso, parabéns, vamos lá. Essa é a vida real. Então, tem vários casos. Se você não se inquietar, por exemplo, com a pessoa que vai presa e esquecem dela, né? De 1, 2 anos, porque furtou um shampoo. Né? A penitenciária é lugar de assassino, de pessoas que realmente, né, já fizeram e podem fazer mal à sociedade, né? Ou então você vê assim o agricultor prestes a perder a terra, porque no ano passado houve uma grande seca e ele não teve produção. Então o capital não quer saber disso não, quer saber de tomar a terra porque ele estava com dívida. Você vai ver que a empresa está quebrando, né, por uma contingência econômica. Olha a situação agora, né? E milhares de pessoas vão perder seus empregos. Eu quero saber para que serve esse tal direito. O professor Laurindo deu uma indicação, né, de composição, né? Agora, essa situação de hoje, né, essa situação que nós estamos vivendo, ela é tão diferente, ela é tão particular, né, que eu acho, meus 30 anos como magistrado, eu vou ter dificuldade de compor certas lides, né, com os parâmetros normais, né, caso fortuito, força maior, onerosidade excessiva. Eu não sei se eu vou chegar exatamente a decisões justas, por isso que é melhor, lembra do professor Laurindo, né?
nós trabalharmos com transações, né? Principalmente na área tributária, né? E então, por isso que eu agradeci, né, a possibilidade de ouvir o professor, porque conflitos acontecem, a gente tem que evitar, né, de se tornarem confrontos. As pessoas têm que aprender a conversar, né? Seja pela negociação, só elas, seja pela intervenção de um terceiro, aí vem a conciliação. E aí nós temos alguns problemas, né? Porque nós temos que alimentar um tal de conciliômetro, né? Número de conciliações por minuto. É complicado, né? Eu já fui coordenador de juizados especiais, eu não permitia que isso acontecesse, eu chamava a atenção do conciliador, porque o conciliador chegava e, antes de dar bom dia, né, perguntava: já temos acordo? Não é assim? Já temos acordo? Então é uma coisa que se constrói. Mas, às vezes, não tem acordo mesmo, não. O conciliador vai lá, usa técnica, se mete nas coisas, né? Tenta mostrar possibilidades, mas não há acordo. Você pode se valer da mediação. A mediação não é para fazer acordo, não é? Com meus anos e anos de magistratura. Mediação não é para fazer acordo. Você vai usar de técnicas como rapport, como escutativa, para que as partes distensionem. Porque muitas vezes o que a gente vê no processo, ou nessa fase conflituosa, são posições, né? Os reais interesses estão submersos, você não consegue ver direito. Então, nesse meio do caminho, tem emoções, né? Tem mágoas, que aí você tem que trabalhar isso aí, né? Você tem que ser fluente, mas a primeira fluência do mediador é a fluência nos silêncios. Você tem que perceber aquilo que não foi dito. Então, é como ele falou mesmo. Existem situações em que você tem a convivência, você tem uma maneira de tratar. Situações ocasionais, bater o carro, é outra maneira. Você pode, na mediação desse distanciamento, chegar a um acordo? Pode. E se não chegar? Talvez eles vão, né, provocar o judiciário, mas em outros termos. Então, mediação é sempre interessante. Tem arbitragem naqueles termos da lei, e quando não dá, né, você vai ao judiciário. É sempre um terceiro resolvendo a sua vida. Lembra que eu falei do absenteísmo político? Desde pequeno você aprende a fazer isso. Isso é objeto de outra conversa, né? E aí esse terceiro vai resolver a sua vida, mas tem os embargos dos embargos dos embargos dos embargos. Falei quantos embargos? 4. Mas tem os embargos dos embargos, né? E aí não sabe quando vai terminar esse troço, né? E quando terminar, se realmente vai ser útil aquele resultado. Por isso que nós temos também a conciliação e a mediação judicial. Ele falou dos sejusques, né? Que são realmente muito relevantes, né? Vamos trabalhar mais nos sejusques, né? Nesses centros, né, de composição tributária, né? E são outras possibilidades que o Estado tem que se fazer presente e atuante. Mas, feito esse comentário, vou fazer outro. Existem 80 milhões de processos hoje em dia. Realmente já foram quase 100. Passaram de 100. Chegou a 104 milhões de processos. É incrível, né? Porque em 88 nós tínhamos 800 mil processos em todas as justiças. Todas as justiças. Estadual, federal, trabalhista, militar, todas as justiças. Mas aí veio a Constituição. Que bom. Trouxe uma série de direitos, uma série de possibilidades de acesso à justiça, e aí a duração razoável do processo, e aí como é que faz? Então, o judiciário não tem mais capacidade. Esses juízes não estão dando conta. Será? Você tem um outro caso. Eu sou corregedor. Você tem um outro caso. Realmente o juiz é intratável, ele é mal educado, ele, quando pode, não recebe advogado, ele é lento, porque a cada sentença ele quer fazer um tratado e a parte quer saber do seu direito. Quantas vezes, né? Você olha a sentença lá, a sentença de 30 laudos, você vai no final para ver realmente, né, se você ganhou ou não ganhou a causa. Mas é minoria.
É minoria. Porque nós temos, isso aí é comprovado por estatística, né? Só um comentário, senão eu traria aqui para vocês. O juiz brasileiro é que recebe a maior carga processual do mundo. Em média, são quase 5.000 processos por ano. 5.000 processos por ano. É o que tem a maior produtividade, cerca de 1.500 sentenças por ano. Lembra que uma sentença pode ter várias teses, pode ter vários pedidos, né? Você ainda tem que despachar, você ainda tem que cuidar do seu cartório, você tem que atender os advogados. É difícil, né? Uma série de direitos, toda a lesão ou ameaça a direito não pode ser suprimida da apreciação judicial, ao mesmo tempo você tem direito à duração razoável do processo. Complicado. Complicado. Por isso que a gente tem que nos valer desses métodos, né, autocompositivos. Né? Alternativos eu também não uso essa denominação, porque parece que o meio é o judicial, né? Os outros são alternativos. Existem, dentro de um tribunal multiportas, existe, dentre as possibilidades, a mais adequada. Né? A gente quer que as soluções, né, surjam desses embates. Então, eu tenho as mais variadas situações de conflito, né? E nós, do direito, temos a rara oportunidade e o dever, né, de encaminhar essas soluções. Né? Que bom, né? Que bom. A gente escolheu a profissão bonita, né, que a gente escolheu. Agora dá trabalho, tem que estudar. Eu estou falando tudo isso, né? Agora, para você chegar nessa... eu lembro que em 1990, né, eu distribuía os processos por natureza, dentro da mesma natureza. Eu tinha as fitinhas, né, para o grau de urgência, né, a situação mais que exigiam, né, uma apreciação mais rápida. Mas eu tinha duas estantes interessantes. Uma estante só de execução fiscal, que era a mais desanimadora das estantes, porque a cada ano era uma nova estante. Porque, na minha época, pelo artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, eu não poderia, né, encerrar esse processo. Né? Ele estava suspenso e, cada dia, o tribunal tinha que mandar mais estantes. Então, esse sistema tem que ser mais racional. Mas eu tinha também um monte de execuções desses pequenos agricultores, né, que iam perder a terra, não tinha dinheiro. Não deu nada, secou tudo. Secou o arroz, o feijão. Às vezes, eu já vi acontecer isso, hein? Não é conversa, não. A família só tinha palma para comer. Palma é um vegetal, né? Se dá para gado, né? Eles não tinham nada. Eles só iam comer palma. Opa, realidade. Hein? Então, esse pessoal ia perder o pouco que tinha. Eu achei isso um absurdo. Absurdo, né? Então, naquela ação autônoma, dos embargos, eu comecei a marcar audiências de conciliação. E eu lembro que, não sei, um procurador, tem quase 30 anos isso, né? Um procurador achou assim, nonsense, né? Como é que você vai marcar audiência de conciliação, os embargos? Eu falei, quer ver? Aí peguei uma caneta, né? Falei assim, designe no dia tal para audiência de conciliação. Conversei com os bancos antes, né? Para tirar todas as gorduras, que muitas vezes era um crédito de mais de 2, 3 anos. Não era nem crédito mais, né? Você ia executar porque a sanha executória ia quebrar a região, né? E você ia dar ao banco, né, terra que não é vocação de banco cuidar de terra, né? E várias inovações foram feitas. Então, isso foi em área agrária, né? Vários conflitos de terra, isso aí é uma outra conversa. Olha, nesses 30 anos eu tenho a história para contar, viu? Não é causo, não, é casos assim de profunda realização e nem tanto, né? Já abusando, doutor Carlos, mas eu lembrei agora, a gente vai falando e as reminiscências surgem, né? Eu era juiz do Juizado da Infância e Juventude. Então, eu cuidava de atos infracionais, na boa parte, né? E outra parte na parte civil, né? Então, tinha um menino, nós éramos 3 juízes, né? Tinha um menino que ele tinha uns 12 processos, né? Eu tinha 3. Eu falei, é ilógico isso. Como é que eu vou tratar esse menino? Em 3 processos, é um menino só.
Ele tem 12. Né? Aí eu pedi que esses processos foram reunidos. Né? E começou, ele estava internado, a gente começou a atuação com equipe multidisciplinar. Isso faz parte dos juizados, né? É pelo estatuto, mas talvez esteja faltando no juízo criminal, que só julga um recorte. Tá? Então começou a trabalhar. O menino era complicado mesmo. 12 processos, não era brincadeira, não. Começou a trabalhar. No primeiro momento, né, ele fazia desenhos de violência, tocando fogo na casa, atirando nos outros. E aí a família foi sendo trazida, foram conversando, e ele já começou a mudar. Né? Vários outros sinais, não só esse. Aí, não sei, uns 8 meses depois, ele já estava muito diferente, muito diferente. Aí eu cheguei, né, ia migrar da internação para a liberdade assistida. Na semi-liberdade, raramente eu vi alguma utilidade na semi-liberdade. Né? E aí, aquela audiência tipo admonitória, né? O menino estava na minha frente, eu expliquei para eles, sendo muito gentil dentro do possível, né? Com esse menino que não é fácil você lidar. E falei a ele, né, das condições. E ele, poxa, que interessante, né? Eu vou cumprir. E eu lá comecei a despachar, enquanto o escrivão batia o termo, né? E a ouvir o menino falando alguma coisa. Estava de cabeça baixa e eu ouvi a criatura falar alguma coisa. Ele falou o seguinte: ainda bem que eu caí com esse juiz, porque lá no Centro de Internação Provisória, é o CEIP, lá em Belo Horizonte, a maioria dos meninos estão internados internação provisória, por conta de um tal doutor Barroso. Né? Eu achei isso fantástico, né? Desopilante. Poxa, cheio de processo, né? Eu tinha 20 audiências para fazer por dia. 6 horas da tarde começavam a chegar os meninos apreendidos, e até 8 horas da noite. Eu tinha que tomar em casa Tandilax para relaxar a musculatura. E esse rapaz me possibilitou uma situação dessa. Né? Eu olhei para ele e naquele autos físicos, né? Processo para lá, autos para cá, autos para lá, eu tinha uma placa, né? José Barroso Filho, juiz de direito. Então, de tanto vir processo para cá, essa placa virou para mim. Ele não sabia com quem ele estava falando. E aí eu comecei a girar a placa lentamente. Essas coisas têm que ser curtidas, né? Comecei a virar a placa lentamente para ele. Ele olhou para mim. Eu falei, olha, não fale mais nada. Você cumpre o que eu estou te falando, porque se você fizer isso, até você provar que focinho de porco não é tomada, eu vou te esquecer lá no CEIP. Vê como eu era gentil. Isso aqui eu estou falando o mínimo. Mas tem que ser. Você tem que dar alternativa, você tem que dizer que alguém está estendendo a mão para ele, e eu lhe garanto, que 70%, 80% dos meninos a gente conseguia encaminhar. Alguns passavam pelos nossos dedos e iam bater as portas de varas criminais. Né? Um outro já estava se encaminhando, né, na área infracional. Ele tinha 4 processos. Tretou, relou, foi para o CEIP. Né? Aí ele fugiu do CEIP. É tão danado que fugiu do centro de internação. E me ligou. Passado umas 2 semanas, a criatura liga. Aí passa pelo secretário, passa para mim e fala, aquilo afante, né? Doutor Barroso, aqui, até hoje eu lembro, aqui é o Anderson. Ô, Anderson, como é que vai? Tudo bem? Pois eu fugi do CEIP. Eu falei, eu já sei, conta a novidade. Ele, mas eu ouvi o que o senhor falou, hein? Não vou fazer mais besteira, né? Vou tomar rumo, vou virar agente. Eu nunca mais vi o Anderson. Olha que interessante. Mas também, eu falei que a vida é bruta, né? Tem um centro de internação em 7 Lagoas, pelo menos era, né? 7 Lagoas. Eu tinha 4, não eram celas, eram quartos, né? Que os meninos ficavam lá cumprindo a medida de internação. Em cada andar existia um comissário, tá? Para cuidar daquela ala. Num certo quarto, nós tínhamos 4 meninos. Um menino realmente desorientado. Ele pegou um fósforo, colocou entre os dedos do pé do outro menino, riscou o fósforo, né, para dar um susto, só que pegou
na espuma do colchão. Né? Qual é o detalhe trágico aí? O infeliz do comissário trancou a porta porque ele foi descer para tomar um café. Esses meninos morreram queimados. E eu fui no enterro. Não foi eu que mandei internar? Eu fui no enterro. Até hoje eu lembro. Eu não lembro o nome, né? 25 anos depois, difícil, mas a afeição eu lembro. Né? É isso que às vezes complica um pouco. Né? Por isso que eu falei, demora uma semana para você tomar uma decisão, aí 3 da manhã dá aquele insight. A mãe veio falar comigo, falou, doutor Barroso, eu lhe entrego meu menino, se eu dê jeito nele, o senhor me devolve no caixão. Dureza, né? Dona Maria é pensionista. Ela não tem outra fonte de renda que não aquela pensãozinha que ela recebe do órgão previdenciário. Algum iluminado aqui em Brasília, e tem muito iluminado aqui em Brasília, não é fácil, né? PhD em coisa nenhuma. Chega assim e falou, não, vamos fazer um corte linear, vamos pegar esses fraudadores da Previdência. Pois é, cortou o benefício da Dona Maria. Dona Maria literalmente está passando fome. Então eu quero ver direito, o que você vai fazer? Você vai entrar com alguma ação? Que tipo de ação? Você vai pedir a urgência, a evidência? Não fique pensando muito, não. Qual é a providência que você vai tomar que a Dona Maria não almoçou, não tomou café e amanhã vai ser a mesma coisa? Bom dia, direito. Acorda para a vida. Então, para você fazer tudo isso, você precisa estudar. Eu sei que talvez boa parte, né, da assistência seja de estudantes acadêmicos em direito. Você tem que estudar. Você percebeu o que você quer fazer na vida? É direito? Né? Você se incomoda com a injustiça? Quer saber? Eu vou dar um testemunho aqui logo no final, doutor Carlos. Eu só me incomodei, eu só entendi esse tal direito quando eu vi o sofrimento humano. Você é acadêmico aí, você já foi numa penitenciária? Você já foi num lixão, num lar de acolhimento de menores? Eu tinha obrigação de ir, né, no juizado. Eu cheguei em dado momento, era a antiga FEBEM, aí tinha os quartos, né, um quarto de berçário, 2 a 3 anos, e 5 a 6 anos, né? 5 a 6 anos, era o quarto. Eu entrei, ainda na porta do quarto, vieram assim uns 10, 15 meninos pegando na barra da calça, me puxando e perguntando, você é meu pai? Me leva para casa. Opa, estão entendendo o que é esse tal de direito? Estou sendo executado, vou perder minha terra, estão acabando com a empresa, estão interditando isso, fazendo aquilo. Então, faz a diferença, estuda, não fica só assistindo a vida, não. Então, em linhas gerais, eu não falei de interpretação, falei desde o Boa Noite, mas algo assim consequencial, algo realmente que você enche o peito e fala, poxa, que bom que eu escolhi ser advogado, não é? Que bom que eu escolhi ser promotor, ser juiz, é a minha forma de buscar, de atuar por um mundo mais justo. Nem sempre a gente consegue tudo, né? Mas muita coisa a gente consegue. É que nem aquela utopia do Galeano, né? Que você chega perto, ela se afasta, chega perto, ela se afasta, aí você para pensar, não vale mais a pena? Vale. Olha quanto que você andou buscando essa tal de utopia. A justiça, às vezes, é utópica mesmo, mas a gente nunca pode deixar de buscá-la. Né? Nunca.